A gente conversa agora com o cineasta Cláudio Marques, que também é diretor do Espaço Itaú de Cinema, Glauber Rocha. Boa noite, Cláudio, como vai? Boa noite, James. Como vai você? Como vão todos aí da metrópole? Espero que todos bem. Bem, na medida do possível estamos indo bem. Na É, medida do possível. que é o jeito. Cláudio, ontem, dia 22 de agosto, completaram 40 anos da morte de Glauber Rocha, que é um dos grandes cineastas da história do país, um desbravador e tal, e que é o patrono do cinema, né, do Cine Glauber, que você fez ressuscitar depois de um período e que é assim, a meu ver, e eu acho que de forma inegável, uma pedra fundamental nessa tentativa ainda de revitalização dessa região do centro ali, da Praça Castro Alves e do entorno, que hoje já conta com outros equipamentos aliados, o próprio Teatro Gregório de Matos, Praça da Roquinha, o Hotel Fazano, mas que quando o Glauber, dessa sua gestão, digamos assim, surgiu meio que isoladamente ali, foi um pioneiro, um desbravador também disso. Queria que você falasse um pouquinho da sua relação com Glauber Rocha, assim, de que ele morreu muito jovem, né, aos 42 anos, imagino que você já deve ter Verdade. essa idade, mas queria que você falasse um pouquinho assim do legado de Glauber, da presença de Glauber, do que ainda há que se aprender com a figura e a arte de Glauber Rocha. E tem uma história curiosa com Glauber, né, sobre Glauber. Lembro que nos anos 80 o cinema brasileiro como um todo estava muito marginalizado, estava sofrendo um processo assim de vilanização na sociedade brasileira que iria culminar com Collor de Mello, né? Que numa canetada só ele destruiu a Embrafilme, destruiu toda a incipiente indústria brasileira. E não era só o Collor, na verdade, muitas pessoas, muitos estabelecimentos, digamos a mídia, parte da mídia, falava muito mal, tinha uma ideia de que o brasileiro não podia fazer cinema, não podia fazer filosofia, não podia fazer poesia, não podia fazer arte. É um pouco do que a gente está vendo hoje. Uma parte da sociedade desacredita a nossa capacidade de fazer, de promover cultura, de criar, de fabular. E naquele momento a gente as salas de cinema também estavam em decadência profunda. As que existiam, elas tinham equipamentos muito ruins, assim, de uma maneira geral. A gente saiu da década de 70, por exemplo, a gente tinha 3.300 salas de cinema. No final da década de 80, nós tínhamos 800 salas de cinema no Brasil. Os cinemas de rua estavam acabando, estavam virando poeira. E eu não tinha nunca assistido, eu jovem, nunca tinha assistido um filme de Glauber Rocha no cinema. Eu assistia, pegava muito curioso, pegava para assistir em VHS. Só que não era um formato bom para ver os filmes de Glauber, era uma outra coisa, não eram os filmes de Glauber que eu estava assistindo. Só que eu, na minha arrogância dos meus 18, 19 anos, eu falava, eu não gosto de Glauber. Eu não sei o que estão vendo em Glauber. Daí que em 92 eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu fui para a França, eu estava em Paris, eu me achava uma pessoa de literatura, não de cinema naquele momento. E só que Paris é uma cidade dos cinemas, né? Eu acho que provavelmente é a cidade que mais ama o cinema de rua, o cinema na rua, é muita vida em torno do cinema. E tinha um centro cultural que eu gostava muito de ir para pesquisar sobre literatura, né? O Centro Cultural Georges Pompidou, o Beaubourg. E teve um dia que e tinham duas salas de cinema nesse centro cultural, só que eu nunca ia ao cinema, eu sempre passava para a sessão de literatura. Só que teve uma vez que tinha uma fila gigantesca, muito fora do comum, no Beaubourg. E eu passei direto, eu falei, depois eu vejo o que tem aqui de anormal. Horas depois eu passei, a fila estava 3 vezes maior. E eu fui descobrir que se tratava de uma retrospectiva completa em 35mm de Glauber Rocha. E eu falei, uau, tem alguma coisa que eu não
soube ver, que eu não consegui ver nos filmes de Glauber. E a partir dali eu consegui ver em 35mm, em boas condições, em condições, digamos, perfeitas, né? Eu entrei, o primeiro filme que eu vi foi Terra em Transe, e foi aquele momento de epifania, né? Aquele momento que a gente sente, que a gente passa algumas vezes na vida, que a gente sabe que tem uma transformação dentro da gente, que nada mais vai ser como era antes. E eu vivi isso com Terra em Transe, depois assisti o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que foi outra porrada, Deus e o Diabo na Terra do Sol, depois os filmes mais difíceis também de Glauber, eu assisti Claro, Leão de Sete Cabeças, enfim, acabei assistindo tudo em 35mm. E foi ali que eu resolvi, de fato, conhecer, aprender mais sobre cinema. Então, ali tinha um desejo, uma curiosidade, não apenas minha, mas do público francês. Depois eu fui descobrir que não era o público francês, mas é o público de todo mundo. Dizem muito que Glauber é uma pessoa, tem uma obra prolífica, tem uma obra difícil, hermética, mas na verdade tem muita gente no mundo todo sempre querendo descobrir quem foi Glauber, o que fez Glauber, como era Glauber, como vivia Glauber. E, ou seja, Glauber está muito vivo, tem uma intensidade. A passagem dele, como você falou, ele morreu muito cedo, mas tem uma intensidade condensada na vivência, na passagem de Glauber Rocha, que ainda traz muita luz para a gente, traz muita força, traz muita potência para todos nós. Para a gente ter um vislumbre dessa luz glauberiana, vamos ver um trechinho. Eu separei 2 trechinhos não da participação, mas da participação dele no programa Abertura, que ele apresentou na TV Tupi, entre 79 e 80, já perto de morrer, só para a gente matar a saudade. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. A arte livre é a arte brasileira, e Emanuele e O Último Tango em Paris não são obras de arte, não, são apenas filmes pornográficos. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Close no Severino, a imagem do povo brasileiro. Tá aí Glauber Rocha. As crianças Super-Homem é massa também, pô. As crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Que onda. Irmão, você acha que O Último Tango em Paris é apenas um filme pornográfico, Cláudio Marcos? Não, O Último Tango em Paris, ele tem um lado terrível, né? A gente sabe agora, depois de tantos anos assim. Mas ele é um filme marcante de uma época, ele tem muitas qualidades, mas tem uma coisa em Glauber, uma vez eu li uma entrevista dele, que ele falava, vocês me levam a sério demais. E ele tinha essa coisa que era de provocar, ele provocava a reflexão, ele provocava o desconforto. Eu me lembro de ter assistido uma vez um programa Abertura, que o Glauber Rocha, ele chegava, ele estava em Ipanema à noite, se eu não me engano, em Ipanema, ele chegava, não, vamos aqui em Ipanema, na boate tal, ver como a esquerda brasileira está se divertindo enquanto o pau está comendo no porão do DOPS tal. Aí quando ele chega na porta da boate, tá lá Caetano. Aí quando o Caetano, ele estava todo sorridente, tal. Quando o Caetano vê o Glauber, ele gela ali, assim, né? Naquele momento. Aí ele, Caetano, Caê, tal, ele vai se aproximando, tal. E, enfim, não apenas Caetano, mas eu não estou falando contra Caetano, nada, mas na verdade é que o Glauber, ele era um artista nato. O próprio Caetano já disse isso uma vez, assim, que ele nunca conheceu talvez um artista tão grandioso, tão completo como Glauber, e ele incomodava todo mundo. Ele era uma pessoa que levava o tempo todo reflexão, tirava todo mundo do conforto. Ele era uma figura desconfortável, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. Ele questionava muito
os festivais de cinema. Ele participava dos festivais de cinema, mas ele questionava muito. No Festival de Veneza, o último que ele participou, se eu não me engano, em 1980, ele provocou um auê danado no Festival de Veneza, assim, e fez com que os outros diretores saíssem para tentar acalmar. Ele falava, não vou acalmar nada, tá tudo errado aqui, e ele provocava todo mundo o tempo todo. E isso fazia com que muitas vezes ele fosse, como ele disse no abertura, ele fosse marginalizado, ele fosse deixado de lado. Mas ninguém passava incólume a Glauber. Todos o respeitavam, tanto que após a morte dele, muitos que se consideravam desafetos dele respiraram aliviados e foram de encontro à obra de Glauber. É muito difícil que Glauber hoje, de uma pessoa séria, que goste de cinema, que goste das artes de uma maneira geral, não se debruce sobre a obra dele. Agora, Cláudio, lembrando essa história de Glauber com o Super-Homem, eu fui ao Cine Glauber, ao Espaço Itaú, Cine Glauber, fui 3 vezes desde a reabertura por conta da pandemia, no intervalo bem curto, e vi 3 filmes desses assim, que eu fui com meu filho, bem Super-Homem, assim, vi o Jungle Cruise, Space Jam 2 e um outro que eu não estou lembrado. Mas eu vi na sala sozinho com o meu filho. Não tinha ninguém frequentando, a frequência está muito pequena. E também por isso eu quis conversar com você hoje, porque eu considero, repito, o seu gesto de reviver o Cine Glauber muito importante e que a população baiana precisa se associar a esse gesto para que a gente o mantenha da melhor forma possível. E eu sei que esse é um momento peculiar por conta da crise sanitária e econômica, mas outros momentos o cinema, que é o único cinema de rua de fato, o Cine Tupi ainda está lá, mas não funciona exatamente como um cinema, o único cinema de rua que nos resta é o Glauber. E eu quero que você fale um pouquinho sobre esse momento, sobre a dificuldade de manter o cinema agora, de quais são as perspectivas para o futuro próximo, o que é que vocês estão pensando aí para os próximos meses, para o futuro próximo do Cine Glauber. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço que você relembre, né, que você tem essa memória dessa minha batalha, né, da luta, da conquista, de trazer à tona a vida de novo, esse espaço que é tão importante, não apenas para o cinema na Bahia, mas para a cultura da Bahia de uma maneira geral. Tem muita gente que já não lembra mais como era a Praça Castro Alves, como era aquela parte do centro histórico que estava completamente abandonada. Nós passamos, depois que nós reabrimos, né, o Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, que foram muitos anos para eu conseguir. Eu era um crítico de cinema, comecei a fazer filme, e para conseguir achar uma equação para que esse espaço retomasse a vida, assim, voltasse à vida, foi muito difícil, foram muitos anos. E depois dele ter sido construído, reconstruído, foram muitos anos também solitário, completamente solitário ali, naquela parte da Castro Alves, do centro antigo. E agora as coisas realmente mudaram muito, né? Agora tem outros equipamentos, tem os hotéis, o próprio Gregório de Matos retornou à vida. E aí veio a crise sanitária, como você mencionou. E está muito difícil. Está muito difícil, a gente, nessa situação, está muito mais longa do que qualquer um de nós poderia imaginar. E em algum momento eu achei que a gente fosse conseguir passar numa boa por essa, a gente se programou para isso, mas está levando tempo demais. Como você disse, a sala de cinema está vazia por muito tempo, a gente não tem receita, a gente tem que estar aberto, tem que manter uma qualidade de exibição, de projeção, de som, de atendimento. Se a pessoa chega lá e tem uma equipe reduzida demais, as pessoas como clientes reclamam também.
Só que está uma situação muito delicada, muito difícil. E eu confesso para você que a gente agora, nesse exato momento, a gente já não sabe mais como que as coisas vão caminhar, assim. Eu acho que se a pandemia tivesse terminado há um mês atrás, eu não estaria tão pessimista como eu estou hoje, nesses momentos. E eu acho que você tem razão. Eu acho que em muitas cidades do mundo, a população se uniu, os governos se uniram, e as salas de rua, salas de exibição de rua, que não são apenas salas de exibição de rua, eles fazem parte de toda uma política pública, de ideia de cidade, de civilização. Em muitas cidades do mundo, os governos estabeleceram políticas públicas para que as salas continuassem vivas. Não é o que está acontecendo no Brasil, muitas salas estão fechando. É possível, um cenário possível é que somente as salas que têm investidores estrangeiros sobrevivam, é possível. E é possível que que as salas de cinema, por exemplo, a gente vê o México, que tem muitas salas de cinema que praticamente só exibem cinema americano. O Brasil tem uma diversidade muito grande em termos de dar espaço para o cinema brasileiro, para o cinema que é feito na França, no Irã, enfim, em várias partes do mundo, mas é possível que a gente esteja num curto espaço de tempo perdendo essa diversidade. E eu acho que está na hora da sociedade parar para refletir que cidade que ela quer. Um cinema, como a gente viu na nossa própria cidade, ela foi capaz de transformar totalmente, alguns anos depois, uma região que estava completamente abandonada. Então, eu acho importante que a gente pense que cidade que a gente quer, porque pode ser que esses espaços, no curto espaço de tempo, esses equipamentos não existam mais. É isso aí, eu fico apreensivo com as suas palavras, esperava ouvir uma resposta mais otimista, mas eu entendo que realmente o momento é muito complicado. Para terminar, eu quero saber do panorama, coisa de cinema, porque acontece geralmente em novembro. Vocês têm já tem previsão de vai acontecer? Como é que tá? James, em princípio sim, a gente está trabalhando, a gente já tem uma curadoria, recebemos mais de 1000 filmes mais uma vez, tem 8 pessoas que estão trabalhando, mas infelizmente aí temos mais uma vez temos alguns entraves burocráticos aí, a gente está aguardando uma resposta da Secult para ver se a gente consegue. A gente está mais ou menos no nosso planejamento e aguardando uma resposta da Secult para ver se a gente consegue fazer em novembro o panorama desse ano. Tá aí. Muito obrigado, Cláudio, por essa entrevista e sucesso sempre. Vida longa ao Cine Glauber, que realmente é o cinema do coração da cidade. Obrigado pelo convite. Obrigado também por essa lembrança sempre.